estertor de vossos partos, uma nada evolução. Viver é crescer, e crescer é sofrido, caridade e oração, alívio do coração. Semeador, em meio à dor, vinde a mim. Se estáis cansados, meu peso é leve, jugo suave, já não é sentida dor. Bendito Consolador. Do paraíso, a terra da promissão, do suor do vosso rosto, angariareis o pão, do estertor de vossos partos, uma nada viver é crescer, e crescer é sofrido, caridade e oração, alívio do coração. Semeador, em meio à dor, vinde a mim. Se estáis cansados, meu peso é leve, jugo suave, já não é sentida dor. Bendito Consolador. Semeador, em meio à dor, vinde a mim. Se estáis cansados, meu peso é leve, jugo suave, já não é sentida dor. Bendito Consolador. Era meio-dia, e o sol de Jerusalém banhava a natureza em festa. E na estrada que ligava Jerusalém a Damasco, pequena caravana seguia sobre os seus camelos resignados através daquela terra crestada. Ao centro da caravana, jovem doutor da lei, Saulo de Tarso, que, embora a juventude, carregava sobre os ombros todas as esperanças das tradições e o orgulho de uma raça. Mas aquele dia era diferente. Profunda amargura lhe assaltara o coração. Desde as primeiras horas da manhã, reflexões dolorosas e amargas brotavam sem controle de sua mente inquieta. Recordava os primeiros anos da infância, as conquistas da juventude. Meditava, porém, na morte de Abigail, a mulher amada, com quem havia traçado os mais belos, puros e esperançosos planos para o futuro. E recordava que também ela, antes de sua morte, havia se entregado àquele Cristo que ele, Saulo, aprendera a odiar.
recordou a figura de Estevão, que também havia se entregado àquele Cristo. E não conseguia conceber como Estevão, ante a flagelação e a morte imposta por ele, Saulo, poderia morrer Estevão abençoando-lhe as designações. Quem era aquele Cristo? Quem era aquele Cristo? Recordou a figura de Gamaliel, seu guia, seu pai espiritual, que preferira se aposentar das atividades do Sinédrio para meditar em torno dos ensinos novos do Galileu, a continuar a seu lado na defesa das tradições. Quem era aquele Cristo? Quem era aquele Cristo que o perseguiu através de Abigail, de Estevão, de Gamaliel, e que via em cada esquina, através dos olhos de homens e mulheres, que preferiam a morte a renunciar àquelas ideias estranhas? Quem era aquele Cristo? A verdade dolorosa é que não tinha paz. Atormentado por aquelas indagações profundas que lhe assoberbavam a mente, pareceu despertar como de um grande pesadelo. O sol cintilava com imenso fulgor e no horizonte os primeiros contornos de Damasco já se apresentavam. Em dado instante, todavia, quando mal despertara de suas angustiosas cogitações, sente-se envolvido por luzes diferentes da tonalidade solar. Tem a impressão de que o ar se fende, como uma cortina, sob pressão invisível e poderosa. Quer voltar-se, pedir socorro aos companheiros, mas não os vê, apesar da possibilidade de suplicar o auxílio. A vertigem se agrava e Saulo tomba do animal ao desamparo sobre a areia ardente. A visão, no entanto, parece dilatar-se ao infinito. Outra luz lhe banha os olhos agora deslumbrados. E no caminho que a atmosfera rasgada lhe desvenda, vê surgir a figura de um homem de majestática beleza, que parecia como que descer do céu ao seu encontro. Sua túnica era formada de pontos luminosos, os cabelos tocavam os ombros à Nazarena, os olhos magnéticos, imantados de simpatia e amor, adornavam aquela face grave e terna, onde pairava uma divina tristeza. O jovem tarcense contemplava-o com espanto profundo, quando em uma inflexão de voz inesquecível, o desconhecido se fez ouvir: Saulo, Saulo, por que me persegues? O jovem rabino de Jerusalém não havia percebido que estava instintivamente de joelhos. E enquanto os companheiros cercavam o jovem genuflexo, sem nada ouvirem nem verem, embora tivesse notado uma grande luz no alto, Saulo interrogava em voz trêmula e receosa: Quem sois vós, Senhor? Aureolado de uma luz balsâmica, em um tom de inconcebível doçura, o Senhor respondeu: Eu sou Jesus. Então, viu-se o orgulhoso rabino de Jerusalém curvar-se ao solo em pranto convulsivo. Dir-se-ia que o jovem rabino de Jerusalém fora ferido de morte. Diante dos olhos, tinha agora sim aquele Cristo magnânimo e incompreendido. Os pregadores do caminho não estavam iludidos. As palavras de Estevão eram a verdade pura. A crença de Abigail era a senda real. Ele era o Messias.
A história maravilhosa de sua ressurreição não era um recurso lendário para fortificar as energias do povo. Ele, Saulo, via-o ali, no esplendor de suas glórias divinas. Quis penitenciar-se, clamar suas infindas desilusões, quem sabe protestar fidelidade ao Cristo. Mas a constrição sincera do seu espírito arrependido embargava-lhe a voz. Foi quando notou que Jesus se aproximava carinhosamente e, estendendo os braços com ternura sobre os seus ombros, disse em inflexão paternal: não recalcitres contra os aguilhões. O moço de Tarso soluçava, e ante a expressão doce e persuasiva do Messias Nazareno, recordava o tempo perdido em caminhos escabrosos e ingratos. A visão de Jesus ressuscitado aos seus olhos mortais renovava-lhe integralmente as concepções religiosas. Ele, Saulo, era a ovelha perdida no resvaladouro das teorias escaldantes e destruidoras. Jesus era o pastor amigo, que se dignava a fechar os olhos para os espinheiros ingratos, a fim de salvá-lo carinhosamente. Ali mesmo, no santuário augusto do Espírito, fez o protesto de entregar-se a Jesus para sempre. Recordou de súbito as provações rígidas e dolorosas. A ideia de um lar morrera com Abigail. Sentia-se só, acabrunhado. Doravante, porém, entregar-se-ia ao Cristo como um simples escravo do seu amor. Banhado em pranto como nunca lhe havia acontecido na vida, fez ali mesmo, sob o olhar assombrado dos companheiros e ao calor escaldante do meio-dia, sua primeira profissão de fé, dizendo: Senhor, que queres que eu faça? Não há como falar de Jesus num dia como esse sem recordar talvez um dos maiores símbolos de transformação do Evangelho. A prova viva do poder da mensagem de amor e sabedoria que Cristo veio trazer. Ele é o símbolo da criatura humana transformada sob a água viva da fé, sob as luzes que a boa notícia de Jesus vinha trazer. No entanto, nós espíritas não podemos considerar que a nossa atual reencarnação é a nossa estrada de Damasco. Não seria o Espiritismo em nossas vidas revivendo a pureza do Evangelho, a presença de Jesus em nossa estrada de Damasco, convidando-nos à entrega total de nossas melhores possibilidades? Não, Jesus não espera candidato pronto. Jesus possui um poder que é o de transformar pedras em pães, serpente em peixe. Ele pode. O seu Evangelho transformou o maior perseguidor do cristianismo no maior arauto da mensagem e de sua divulgação. E não seria o Espiritismo, a presença de Jesus em nossa estrada de Damasco na atual reencarnação, definindo um novo programa,
Mas será que temos interrogado, Senhor, que queres que eu faça? Ou será que temos vindo na casa espírita perguntando o que a casa espírita pode nos oferecer? Diz Emmanuel que é necessário nos esvaziarmos para que o Cristo possa nascer em nós. Paulo escreveu aos Hebreus 13:14, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Seria uma coincidência? Não temos aqui cidade permanente, porque nós espíritas conhecemos a imortalidade da alma, conhecemos que somos filhos da eternidade, que o nosso destino são as estrelas. Mas muito além do que conhecimento sobre a imortalidade, é necessário nos identificarmos com a nossa personalidade imortal. É necessário, como Paulo, caminhar na terra, mas decidindo, pensando e agindo como um espírito imortal. Escreveu Paulo aos Coríntios, primeira carta 5:7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Quão difícil é limpar, abandonar o fermento velho das ideias. Como espíritos imortais, trazemos sim muitas cristalizações. Existem aspectos em nossa alma que retratam séculos e séculos de repetição. Mas, para que alcancemos o entendimento mais profundo, Paulo aprendeu que era necessário romper com este ciclo, romper com velhos hábitos, romper com velhas ideias. Certa vez um companheiro disse, e eu reflito isso até hoje, a gente não sabe se nós temos dificuldade em abandonar o homem velho ou se nós temos medo do homem novo. Porque nós já caminhamos por caminhos conhecidos. Nós já sabemos o que é devolver na mesma moeda. Nós conseguimos fazer isso sem refletir, já é automático. Nós sabemos guerrear com palavras e com espadas. Nós sabemos o que é impor pela violência as nossas ideias. Agora, renunciar é algo novo para nós. Nós, embora o duelo já há algum tempo seja condenado pelas leis, nós continuamos duelando com palavras, destruindo a esperança, e muitas vezes em nome do Evangelho. É necessário, como Paulo, termos a coragem de abrirmos mão do homem velho e descobrirmos as claridades, mesmo com uma insegurança inicial, do valor das ideias novas que o cristianismo redivivo, que a doutrina espírita vem nos trazer. Sem esse ato de desprendimento, sem essa definição de recomeço, nós poderemos passar uma vida inteira no Espiritismo, mas o Espiritismo não habitará em nós. Paulo, na primeira carta aos Coríntios 1:23, mas nós pregamos o Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus
e loucura para os gregos. Pois é, os judeus e os gregos continuam atuantes. Nós temos, diz Emmanuel, na simbologia dos judeus, os interesses materiais do mundo, que corrompem as melhores ideias. Nós somos capazes de, através da inteligência matemática e da engenharia, construirmos instrumentos de cura, mas também armas. Os judeus atualizados nos negocistas desonestos e nos interesses pessoais, diz Emmanuel, ainda acreditam que a mensagem do Evangelho e a proposta do Espiritismo em resgatar a sua pureza é loucura. É loucura. É loucura para muitos você renunciar a grandes cargos ou salários para que você priorize a família. É loucura para os padrões dos novos negocistas desonestos renunciarmos às melhores condições de vida material para não abrirmos mãos de nossas atividades numa casa espírita. É loucura abandonar os prazeres que o mundo pode oferecer para muitas vezes se dedicar em silêncio ao estudo da espiritualidade. Mas também nós temos os gregos. O espiritismo também é loucura para os gregos. Porque o espiritismo, embora seja uma doutrina filosófica de bases científicas e consequências morais, embora resgatando o cristianismo em sua pureza, é uma doutrina de simplicidade. E os intelectuais modernos acreditam que a sabedoria está nas teorias difíceis. E se nós não tomamos cuidado, nós acreditamos que ensinar doutrina, ensinar o Evangelho, é perder a simplicidade. Simplicidade nos gestos, simplicidade no vocabulário, simplicidade no tato. Porque os gregos estiveram confortáveis nas cátedras de Atenas. E embora todo o conhecimento que possuíam, ridicularizaram Paulo quando falou da imortalidade da alma através da narrativa da ressurreição de Jesus. A imortalidade da alma, a reencarnação, ainda e por muito tempo será loucura para os intelectuais do mundo. Mas nós seremos fiéis. Muito mais do que a aquisição de conhecimento, importante e fundamental, nós espíritas descobrimos que a sabedoria espiritual exige muito mais sentimento que teoria, muito mais coração que raciocínio. Diz Paulo na segunda epístola aos Coríntios 3,16: mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Aqui um alerta importante, porque muitas vezes, no nosso esforço de aperfeiçoamento interior, trazemos uma tendência de nos condenarmos por aquilo que nós não temos conseguido ainda fazer. Mas o processo de conversão é um processo gradual, respeitando as leis do tempo. O véu se tirará aos poucos. O que Jesus nos pede hoje
é a disposição em nos convertermos. O resto ele fará, ele dará conta. Paulo não se converteu naquela estrada de Damasco. Ele foi instantaneamente convencido de que Jesus era o Messias. Mas ele se converteu ao longo do tempo. Porque converter é integrar o nosso coração ao celeiro divino do coração do Mestre. É nos tornarmos um. Por isso é necessário calma, perseverança, disciplina e amor à verdade. Porque diz Emmanuel, Jesus preferiu a crucificação ao pacto com o mal. Esse enfrentamento e poder de decisão nos cabe. A conversão será dada na linha do tempo, com as bênçãos de Jesus. Paulo, na segunda epístola ao Timóteo 4,15, medita estas coisas, ocupa-te delas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Ocupa-te delas. Quantos de nós somos espíritas de ouvir palestra? Como muitos irmãos, em suas denominações, se afirmam daquela denominação por ir ao culto, à missa, ou a qual reunião foi. O ocupar aqui não é bater cartão no estudo doutrinário. É reservar um espaço em nossa vida. É dar prioridade ao que é espiritual. Ocupando destas coisas, o entendimento será dado, as luzes virão, o aperfeiçoamento virá. Não há milagre de transformação espiritual. Existe um espírito de sequência a ser respeitado. Um espírito de sequência, que será um trabalho, um movimento de criatura e criador, de criatura e o nosso guia e modelo. Em Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. É tão estranhável ouvirmos da boca de espíritas que o mundo não tem mais jeito, ou que o Brasil não tem mais recuperação. Não entendeu o programa, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Toda vez que da boca de um coração de um espírita vem uma descrença do poder de controle de Jesus sobre os nossos dias, nós renunciamos ao nosso patrimônio de fé. Jesus está no leme. Existe um programa, existe uma organização, e quando Jesus toma decisões, está lá no livro A Caminho da Luz, quando a Grécia resolve por assassinar Sócrates, eles que detinham a responsabilidade de difundir a cultura e educar os corações, Jesus determina que aquela tarefa lhes fosse retirada e passada para Roma. Não passaram-se 2 gerações e a Grécia estava subjugada por Roma. Jesus está no controle. Quando os espíritos nos apresentaram o Brasil como o coração do mundo, a pátria do Evangelho, eles não disseram que o Brasil ocuparia os lugares de destaque no poder material do mundo. Determina Jesus ao espírito de Ismael: quero que aqui seja a paisagem dilatada do Tiberíades,
E qual era a paisagem dilatada do Tiberíades? Uma comunidade de corações simples e sinceros, pobres e muitas vezes rejeitados pelo poder material do mundo, mas eles tinham Jesus. Nós queremos a presença de Jesus ou esse Brasil idealizado que muitos fazem? Jesus está no leme e não é possível, não cabe a quem conheceu o Evangelho e quem conheceu através da doutrina espírita que Jesus está no controle, espírito de temor, porque Ele nos deu espírito de fortaleza, amor e moderação. E também todos os que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguições. O caminho não será fácil. Não será. Jesus não prometeu facilidades. Se fazem isso ao ramo seco, quanto mais ao ramo verde. É necessário estarmos prontos para o testemunho. Os espíritos puros não são feitos de vidro, são feitos de rocha. Esse processo de iluminação com Cristo exige suor, trabalho e não existe facilidade. É necessário compreendermos isso, para que a nossa fé não se esfrie diante das lutas de cada dia. Paulo, em Timóteo, registra uma afirmativa simbólica. Procura vir antes do inverno. A vida é feita de ciclos. E esses ciclos sucedem-se uns aos outros, cada um com a sua magia, com a sua beleza e com a sua proposta de sabedoria. No entanto, a melhor oportunidade de seguir o Cristo é hoje. Buscai vir antes do inverno. Quantos se depararam com o Cristo e não souberam aproveitar o minuto glorioso de renunciarem a si mesmos, aos próprios interesses e compartilharem do banquete do Cristo? É necessário ir ao encontro do Mestre hoje, porque hoje nós temos a melhor oportunidade. Diz Emmanuel que o tempo tem valor. E o valor do tempo é proporcional ao esforço da providência divina em torno daquele minuto, daquela oportunidade. E muitos de nós estamos sentados aqui hoje pela intercessão de corações que nos amam profundamente, que conseguiram a proeza de aqui nos colocar após muitas vezes mais de 400 anos de renúncia e trabalho. O estar aqui hoje diante da doutrina espírita adquire um valor de séculos de esforço de quem nos ama. É necessário ir ao encontro do Mestre antes do inverno. E em Atos 2:42, 47, se referindo à primeira igreja cristã, eles mostravam-se assíduos ao ensinamento dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão e às orações. Todos os que tinham abraçado a fé reuniam-se e punham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, dividiam-nas entre todos, segundo as necessidades de cada um. Dia após dia,
unânimes, mostravam-se assíduos no templo e partiam o pão pelas casas, tomando o alimento com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e gozavam da simpatia de todo o povo. E o Senhor acrescentava cada dia ao seu número os que seriam salvos. Seu Espiritismo resgata a pureza do cristianismo primitivo. As casas espíritas precisam, como as primeiras igrejas, viverem no Espírito do Cristo. Se o Cristo não estiver presente nas relações na casa espírita, nas nossas pequenas palavras, nos nossos mínimos gestos, se a presença do Cristo não estiver inspirando uma exposição em um curso, um diálogo numa reunião mediúnica, ou a organização de novos projetos, a filosofia e a ciência espírita por si só, embora fundamentais e basilares na revelação, não serão suficientes para transformar corações. A ciência espírita fundamenta, a filosofia explica e nos dá uma fé embasada pela lógica e pelos fatos. Mas somente o Espírito do Cristo tem o poder de transformar. Não é o conhecimento técnico sobre perispírito que vai consolar uma mãe que perdeu um filho e procura uma casa espírita em busca de consolação. O conhecimento científico e filosófico deverá sempre ter o seu local de destaque, porque a doutrina é um conjunto de princípios que se harmonizam. Mas o Espírito do Cristo precisa falar através de nós, porque somos herdeiros das primeiras igrejas cristãs, onde o Espírito do Cristo era vivido, sentido, pensado e estava representado em cada coração. Onde houver um espírita, nos múltiplos trabalhos de uma casa espírita, deve estar um representante do Cristo. Alguém que representa os interesses do Evangelho. Não com palavras. Porque com palavras é muito fácil. Nós poderíamos ter gravado esse seminário, a Triana ter gravado a música, a gente passava o áudio aqui. É representar o Cristo com os corações. Por isso, muitas vezes, nós representamos o Cristo com o silêncio, não respondendo, não fomentando, abafando a crítica e amando e compreendendo o companheiro que caiu. Nós não podemos ter medo das realizações de nossa vida e até mesmo das nossas quedas diante de um coração amigo espírita. Porque onde há o Espírito do Cristo, há acolhimento, há condução, há o carinho, há o amparo, há a mão que levanta e apresenta a oportunidade de recomeçar. Deus protetor, aqui me ponho aos seus pés pra lhe falar. Pai, pequeno eu sou,
jamais esqueça o que eu tenho nas mãos. A doutrina da consolação. Pai, meu Criador, bênção maior, tesouro igual neste lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar no lar, na casa de oração, na minha rua, onde houver algum irmão, levarei com toda a minha devoção a doutrina do meu coração. Pai, meu Criador, bênção maior, tesouro igual neste lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão peço forças para fazer multiplicar no lar, na casa de